se Deus se comunicasse pelas cartas, o que ele te diria hoje? Vamos descobrir? Bem, se você chegou aqui, você sabe que não é por acaso, alguma parte em você te conectou e te trouxe até aqui, fato da vida. Porque talvez você esteja precisando lembrar de algo da sua alma que você esqueceu. Para quem não me conhece, eu me chamo Bianca, sou psicóloga, taróloga e astróloga. E hoje a gente vai fazer uma leitura com muita profundidade, entender as questões ali por trás, o que precisa ser mudado, o que precisa ser visto, o que precisa ser lembrado, para que você consiga realizar aquilo que você deseja, para que você se conecte com Deus e que você se lembre que você é um ser divino e que merece realizar tudo aquilo que você sonha, merece viver de fato em paz. Vamos lá? Aqui tem duas opções. Vocês podem escolher entre a opção de número 1, a pedrinha de número 1, ou esse pingente aqui de cobra, que eu, gente, olha, uma graça, né? Não sei nem se tá focando. Mas enfim, essas duas opções aqui, tá? Se quiser pode pausar o vídeo. Vamos lá? Para quem escolheu o montinho de número 1, vou colocar esse aqui por enquanto. Vamos lá. Ver o que Deus te falaria hoje se ele pudesse se comunicar através das cartas. Qual mensagem o universo tem para você? Qual mensagem que Deus gostaria de dizer para todos aqueles que escolheram a opção de número 1? Vamos lá, concentra, foca na sua alma, foca em Deus, pede a Deus clareza para aquilo que você quer, para aquilo que você quer resolver na sua vida, o que você quer conquistar. Porque muitas vezes a gente fica angustiado, procurando resposta. Então, o caminho mais rápido é acalmar nossa mente e pedir um aconselhamento, pedir uma clareza a Deus. Que o aconselhamento você vai ter agora, né, meu amor? É agora. Brincadeira. Brincadeira não, é verdade. Vamos lá. Babado, hein? Vamos lá. Complementar aqui esse jogo. Mas eu já tô vendo que, assim, quem escolheu esse montinho tá passando por um momento de transformação profunda. E existem coisas que doem na nossa alma, às vezes a gente ter que encarar, a gente ter que olhar o quanto que aquilo é difícil. Às vezes alguém fez alguma coisa com a gente que dói, sabe? Que gera um desconforto e muitas vezes a gente entra nisso, poxa, mas eu faço tudo tão certo o tempo inteiro, por que essa situação continua a se repetir? Por que continua a atrair pessoas assim? Mas os acontecimentos, o caos da nossa vida, aquelas situações difíceis, elas são necessárias, porque é através dela que a mudança acontece. O caos é a mudança chegando na nossa vida. Então, toda vez que a gente está passando por um momento difícil, significa que, e se a gente se entregar para esse momento difícil, quando eu digo se entregar, é olhar para ele e falar assim, olha, tá difícil, mas eu vou olhar para você, eu vou mergulhar nesse difícil. A energia ela acaba se dissolvendo, porque é isso que a vida quer de você, que você se entregue para esse difícil, que você mergulhe. Porque viver na Matrix existem sempre dois lados, gente, existe sempre essa dualidade, vai ser para sempre assim, vai ser para sempre, a angústia ela vai existir, mas ela só existe por quê? Porque a gente precisa mudar, tomar novos caminhos, novas decisões, a gente precisa do caos, da mudança, da angústia na nossa vida. Vamos lá. Bem, como eu disse, as pessoas que escolheram esse montinho estão passando por uma situação que está exigindo mudança e que muitas vezes é difícil de encarar. Mas o que o jogo pede é que você olhe para a sua volta e comece a enxergar as coisas boas que tem ao seu redor, aquilo que você é. Começa a mergulhar dentro de você e lembrar de quem você é. É claro que tem o seu lado mal e tem o seu lado bom. E é assim que a gente vai viver ao longo da nossa vida, sabendo
sabendo transitar entre essas oscilações que a vida coloca aqui pra gente. E que existem decisões, existe alguma decisão aí que você precisa tomar, mas o que o jogo pede é que quando você for tomar essa decisão, não tome ela simplesmente assim sabe, de sopetão da noite pro dia, não toma sem pensar, mas idealiza, dê clareza, sabe? Foca naquilo que você quer, mostra para você e para o universo aquilo que de fato você está procurando. Tenta enxergar beleza, procura aquilo que te faz bem, aquilo que te traz entusiasmo, aquilo que te traz animação, aquilo que te traz alegria, aquilo que vai te conectar com as pessoas que você gostaria de estar, com as pessoas que você gostaria de conhecer. E lembra que tudo na vida é um processo, precisa de um tempo para poder amadurecer, precisa de um tempo para poder acontecer. Só que se a gente fica sempre só olhando para aquela angústia, sempre olhando para aquela situação que não resolve, que não se dissolve, a gente nunca dá o passo necessário. Existe alguma coisa dentro de você, você já tem a sabedoria a respeito disso, é algo que está ali, a sua intuição ela já está te falando há algum tempo. E que você está postergando de tomar essa atitude porque você muitas das vezes fica preso naquilo de ai, eu não consigo, ai, será que é para mim? Será que eu devo tomar essa situação, tomar essa decisão, mas a situação é pesada? Então assim, olha sempre para aquilo que te faz bem, olha para aquilo que te traz alegria. Entenda que a vida tem processos, que demora. O quanto antes você agir, mesmo que mínimo, é importante. Até os movimentos astrológicos que estão acontecendo agora, né, no céu, eles falam isso pra gente. Esses últimos eclipses que aconteceram, eles vêm muito pedindo para as pessoas olharem para a estrutura, olhar com discernimento, trazer aquilo que você gosta. Chega, acabou aquilo de você ficar fazendo a coisa porque disseram que você tem que fazer daquele jeito. Não, gente, isso é coisa do passado. Nossa, tá muito fora, muito fora. Quem tá com esse pensamento aí tá muito fora de moda, entendeu? Por quê? Porque a energia planetária mesmo, a energia do despertar coletivo de Deus é amor. E amor é a energia do entusiasmo. Eu gosto muito dos Abraham. Quem já ouviu falar dos Abraham Hicks, que tem no canal do Academia de Desenvolvimento Pessoal, que eu amo, sou viciada. E o Bashar, gente, nosso amigo Bashar, maravilhoso. Que fala muito pra gente que a gente precisa seguir, eles dois, né? Eles falam pra gente que a gente precisa seguir aquilo que traz entusiasmo, aquilo que traz uma felicidade, uma excitação de alegria mesmo. Então, se você não quer fazer uma coisa, não faça. Se permita imaginar, se permita pensar que aquilo que você quer é possível. Mas você precisa dar micropassos até que você chegue lá. Olha para a beleza, olha para aquilo que você deseja, olha como tem beleza naquilo que você quer, olha como tem beleza em quem você é, nas escolhas que você faz. Não tenha medo de escolher. Vá em direção às suas escolhas com mais certeza, com mais entusiasmo, com mais confiança. Gente, a vida, ela não dá garantia de nada nunca. A única coisa que a gente pode fazer é confiar. E assim, é a coisa que eu diria que é mais certa, que vai te levar de fato em algum lugar. Mesmo que não vá para aquilo que você imaginou, o importante é você dar o passo, porque isso vai te levar onde você quer. Não você ficar estagnado, pensando como poderia ser. Não. Nada de ficar imaginando como deveria ser. Faz, mesmo que pouco, mas faz, entende? Porque aí você vai ter um retorno disso. É um retorno que agora, no início, pode parecer pouco, mas ele é constante, assim como a gente tem que ser na nossa vida, sabe? Constante naquilo que a gente quer. Os desafios vão se apresentar, mas a gente precisa ter a nossa mente, o nosso pensamento elevado a Deus, confiando em primeiro lugar em Deus, porque muitas das situações da nossa vida, e você pode estar passando por isso, não tem outra solução a não ser confiar. Às vezes a única solução que a gente tem é confiar. A gente vai continuar naquela angústia, a gente vai continuar naquilo ali, mas a gente precisa dar um passo confiando e não pensando e esperando que a coisa aconteça. Dê o passo confiando que em algum lugar você vai chegar. Você não sabe onde, mas se você confiar em Deus, pode ter certeza que são sempre os melhores lugares.
Ele vai te levar sempre para os melhores lugares. Por mais que aquilo pareça doloroso, lembra que é sempre um ponto de vista. É sempre como a gente escolhe olhar para a coisa. Então, se você está sentindo que aquilo está doendo para você, se entrega para isso. Não fica querendo cavar, entende? Quando eu falo se entregar, é você falar assim, tudo bem, eu estou angustiada, o que eu posso fazer para melhorar isso agora? Às vezes não vai vir nada, mas você só precisa parar. Então vai buscar alguma coisa que você quer, alguma coisa, assim, alguma coisa que te, na verdade, alguma coisa que te faz bem, alguma coisa que te faz feliz. Então pode ser assistir um filme, pode ser fazer uma caminhada, pode ser fazer carinho no seu pet, não sei. Procura alguma coisa que vai te trazer entusiasmo e conectar com Deus, porque isso vai te trazer um respiro para você chegar ali onde você quer, para você sentir confiança para poder dar os seus micropassos. Não queira dar um passo que é maior do que a sua perna, maior do que você aguenta. Porque se você quiser, você fica sonhando só com aquela coisa pronta, aquilo acontecendo, o ideal, né? O que a gente na psicologia muitas vezes chama desse ideal. Se você ficar olhando só para esse ideal e comparando com o que você tem agora, você nunca vai chegar lá. Você precisa olhar para aquele ideal e agora você pensar, respirar, o que eu posso fazer agora? Quais os caminhos? E se não tiver, se mantém em oração, se mantém em contato com aquilo que Deus, lembra sempre que Deus está dentro de você. É uma coisa que está dentro de você. Pede orientação, fala com Ele, me mostra os caminhos. Qual é a sabedoria interna, centelha divina, não sei como você queira chamar. Mas pede para essa sabedoria maior te mostrar os caminhos. E tenha paciência, não fica vasculhando, procurando caminho. O caminho ele vai se apresentar. Caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Quem conhece essa pedrada aí? Pois é, então tenha isso na sua mente, tá? Muita paciência, devagar e sempre. O primeiro passo ele é o mais importante, não importa se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio, se ele é torto, não importa. O que importa é você fazer. E quando eu digo se entregar para a situação conflitante que está acontecendo no momento, é você olhar para ela, aceitar que você está passando por esse momento ruim, respirar fundo e falar, tá, o que eu posso fazer agora? E fazer. Se o que você pode fazer agora é lavar uma louça, então vá lavar uma louça, entendeu? Faz aquilo que você pode fazer agora. E se respeita seu tempo, respeita o tempo das coisas acontecerem para você. Porque se ainda não aconteceu, é porque você pode até achar que você está pronto, mas com essa ansiedade toda aí, vai dar conta de quê, tá me entendendo? Precisa ter um pezinho no chão, né, meu amor? Precisa dar um micropasso aí. Eu sei que é difícil, porque eu também, eu tô lendo aqui, toda vez que eu faço uma leitura para as minhas clientes, eu trago aquilo do jogo, eu trago para mim também, eu tiro aquilo que serve para mim. Então tudo isso aqui também está servindo para mim. Porque a gente precisa dar os micropassos, seja lá no que for. Tá ok? Então eu vou tirar um conselho aqui do livro da sorte para vocês. Vamos lá, concentrar, pedir um conselho para as pessoas do Montinho 1. Netuno. Não percas a realeza, tua estrada é soberana. O tridente de Netuno trazendo glória e fama. Gente, não, peraí. Você está focando, mas vocês estão entendendo esse babado aqui? É o que eu tô falando, não perca a realeza, não esquece de quem você é, entende? Você nasceu para brilhar, meu amor. Você vê que tua estrada é soberana. Ah, dá licença aqui, ouça aqui. Pelo amor de Deus, gente. Estrada soberana, tá com medo de quê? Essa fase ruim que você possa estar passando é só um momento, é só uma fase e ela vai passar. Tudo na vida passa. Tudo! Não, tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Adoro, minha mãe fala isso pra mim. Fala ainda. O tridente de Netuno trazendo glória e fama. Gente, vamos ter paciência aí, entendeu? Não perca a realeza, confia em Deus. Você vai conquistar aquilo que você quer. Só tenha paciência, dê os micropassos necessários. Não queira correr quando você ainda nem aprendeu a andar. Respeita o seu processo. Se o momento agora é para engatinhar, engatinhe agora. Se o momento estiver pedindo para você correr, corra, mas corra com leveza, corra sabendo o que você está fazendo. Entende? Corra com paz no coração, não com desespero.
tá bom? Esse é o recado para vocês, espero que tenha ressoado aí no seu coração. E para quem quiser leitura particular, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, gente! Vamos agora para quem escolheu o montinho de número 2 da cobrinha. Cobra. Agora a cobra me lembra a ayahuasca sempre, gente. Pronto. Vamos lá. A cobra também é um simbolismo de transformação, de uma virada de chave, de se permitir, ó, originalidade. Sempre fico curiosa com a carta que vira. Já vou receber essa coisa aqui, tá? Vou embaralhar, mas já vou receber essa mensagem. Eu amo essa carta. A gente lembrar também, é importante a gente lembrar da finitude da vida, o quanto que a vida ela é passageira, o quanto que os momentos que a gente tá com certas pessoas ou fazendo certas coisas, eles são passageiros. Tem uma coisa que essa carta me lembra muito, é que você é a única versão sua. Ainda que tenha, porque tem lá, a gente sabe que tem as questões da reencarnação e tudo mais, mas ainda que tenha reencarnação, essa é a única vez que você está vindo, do jeito que você está vindo, como você está vindo, experienciando o que você está experienciando, então é único. E quando você deixar a matéria, claro que você vai se tornar um com o todo, mas essa experiência terrena, ela é única. Lugar nenhum no universo acontece o que acontece nesse planeta, gente. Planeta Terra, você tem noção? É o único lugar que tem água potável, entendeu? Você tá me entendendo? A grandiosidade desse babado, a vida acontecendo, correndo nas nossas veias. Lembra disso, tá? Pra quem tá precisando aí desse recado, que a vida é única, você é único, não tente copiar ninguém, tente sempre ser o mais autêntico, porque é muito melhor você ser autêntico do que você ficar fazendo as coisas para poder agradar os outros. Às vezes as pessoas não sabem nem o que elas querem, e a gente vai perder nosso tempo querendo agradar quem tá mais perdido que a gente. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Vamos lá. Para quem escolheu o montinho de número 2, a nossa cobra, simbolismo da vida, vitalidade. Vamos lá. Qual o recado pro pessoal do montinho de número 2? Eita, que tá passando um carro aqui, ó. Não sei se vocês vão ouvir, porque eu estou ouvindo muito bem. Vamos lá. Babado? Gente, olha essa carta. Para tudo, né? Olha isso. Ai, meu Deus, eu amo as sincronicidades da vida. Amo. Vamos lá. Aqui são pessoas que estão mais passando por essa transformação, né? Que precisam entrar em contato com aquilo que é muito maior, com aquilo que é o nosso conhecimento maior. É aquela capacidade de olhar tudo sem julgamento e entender que nada está separado, que tudo é uma coisa só. E isso me lembra muito aquela carta que saiu no início, por conta aqui me lembra o símbolo do infinito também, né? E é isso, a gente vai virar um com todo, a gente vai estar lá com Deus e tudo mais, né? Eu gosto muito do exemplo do buraco negro, porque pra mim é isso, quando você vai virar um com todo, você vai cair ali dentro. Quem viu Interestelar sabe do que eu tô falando. Quem não viu, assista, recomendo super, principalmente as cenas finais, quando ele fica lá naquele... Ai, esqueci como que chama, né? Mas são várias, ele tá ali, tem várias realidades ali acontecendo, mas a gente só consegue ver quando ele foca em uma, quando ele presta atenção em uma.
E isso é sobre a nossa vida também. É sobre a gente entender que existem infinitas possibilidades. A gente está ali enfiado naquele buraco negro, mas enquanto a gente está aqui na Terra, no planeta Terra, vivendo a experiência terrena, a experiência carnal, é importante que a gente lembre que a nossa vida é única. Única. Você é único, sabe? Olha, podem assistir muitas pessoas aqui esse vídeo, sabe? Tipo, de 5 pessoas que vão assistir esse vídeo, cada uma delas vai enxergar esse vídeo de uma forma diferente, vai receber essa mensagem de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque você que está me ouvindo agora é único. A outra pessoa que vai me ouvir não tem nada a ver, assim. Tem a ver porque vocês estão passando por processos, porque Deus é uma coisa só e nada está separado. Mas lembra, é único. Isso tem que te dar gás, isso tem que te fazer querer viver, isso tem que fazer você querer cuidar de você, você olhar para sua rotina, olhar para sua saúde, olhar para quem você é e você lembrar que nada está separado, que você é um ser único, te dá um gás, te dá uma força para você ir lá e fazer o que precisa ser feito, para você cuidar de si, para você cuidar do seu corpo. Mas quando a gente não tá com os nossos pensamentos em dias, a gente não quer nem saber do nosso corpo, a gente não quer nem saber da nossa vida, a gente não quer nem saber da nossa rotina, porque a gente acha que a gente não tem força para poder fazer aquilo, mas a gente tem. É que a gente está dando ouvido aos pensamentos errados, mas força a gente tem. Nunca, jamais, em hipótese alguma, acredite nessa vozinha que fica na sua cabeça dizendo que você não consegue, porque essa voz, ela tem uma função, ela não tá aí à toa, ela tem a função de fazer você ficar estagnado. Por quê? Porque parte da nossa evolução é conseguir superar, porque, gente, a vida é de fato muito boa, ela, em essência, é boa, só que para a gente conseguir viver esse bom da vida, a gente precisa desenvolver habilidades, relembrar das nossas habilidades, que já são nossas, inatas, de fazer essa vida acontecer. De driblar a Matrix, sabe? De driblar essa coisa que puxa a gente para baixo. Inclusive, indico um livro muito bom, que é Mais Esperto que o Diabo, que ele trata muito isso, tá? Tudo a ver com a energia desse jogo aqui. Então, quem gosta de ler, quem gosta de ouvir audiobook, Mais Esperto que o Diabo, aqui no YouTube tem. Então, façam isso, porque é um livro que traz um despertar. E leiam sempre de coração aberto, gente. Não vá... Quando for ler um livro, for assistir um filme, coloca sua certeza numa caixinha, entende? Isso aprendi muito com o meu digníssimo, gente, porque a pessoa que é psicóloga, ela aprende, ela entra às vezes num estado que ela quer analisar tudo. Mas não só a psicóloga, mas são pessoas que têm características de gente controladora, tá? E aí as pessoas controladoras, elas querem analisar tudo, querem prever tudo o tempo inteiro e papapá, mas quando for descobrir algo novo, que vai estar ali para você, e é assim com tudo na vida, tá? Quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está conhecendo alguém novo, quando a gente está assistindo um filme, quando algo está sendo apresentado a gente, vá de coração aberto. Por mais que aquilo te machuque, aquilo não é maior do que você. Vai te machucar agora. E você vai entender por que aquilo te machucou. O que em você fez aquilo te machucar. Mas você vai seguir para a próxima, porque é para isso que você veio. Você vai lá e vai falar thank you next, igual a Ariana, entendeu? Próxima situação. E vai indo, e vai vivendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o complemento aqui dessa mensagem babadeira. Bom, pode ser que umas pessoas específicas, isso aqui eu já não é para todo mundo, tá? Tenham passado por uma situação de fofoca, de intriga, mas o que o jogo pede é que você tenha paciência, que volte os seus pensamentos, eleve seus pensamentos a Deus, porque esse momento ele já vai passar. Vem uma fase mais estável para você, vem uma coisa... um momento de calmaria, onde você vai conseguir enxergar melhor, você vai ter mais paz. E também, gente, aprender a digerir melhor as situações. Muito cuidado com a raiva, muito cuidado com a forma como você vai reagir, porque a respeito da vida, gente, a única coisa que importa é a forma como a gente
reage ou como a gente olha para aquela situação que está acontecendo, porque a situação ela simplesmente ela é neutra, neutra sempre, mas é aquilo que a gente sente dentro da gente que vai dar o tom. Então, muito cuidado aí na forma como você vai observar as situações que te acontecem. Tem gente aí que também vai estar precisando fazer um exame de estômago, precisar olhar o estômago, precisar dar uma atenção para isso aí. Observa aquilo que vocês estão ingerindo no dia a dia, se vocês estão cuidando da saúde, se vocês estão cuidando daquilo que vocês se alimentam, porque a gente cuidar da nossa alimentação é muito importante, que inclusive a alimentação é uma das formas de controle da Matrix, tá bom? Então a gente tem que estar muito atenta, comer aquilo que faz bem para o nosso corpo, começar a observar aquilo que entra dentro do seu corpo, o que te faz bem, o que não faz. Então comer alguma coisinha, começa a observar como que seu corpo reage a isso, os minutos as horas que se seguem, né? Os dias que se seguem, enfim. Mas o recado geral pode ser que você vá aí conhecer uma pessoa, conhecer alguém, que você vai ficar conversando. Tem gente aqui que tem recado de relacionamento, tá? Que você vai conhecer uma pessoa nova, né? Talvez de um grupo de amigos, alguém conhecido de alguém que vai te apresentar. E você vai conhecer essa pessoa e que pode vir a ser uma pessoa que vai ficar na sua vida. Essa pessoa vai ter uma função importante aí na sua vida, né? Ela vai te trazer ou estabilidade, ou vocês vão entrar numa relação estável. Importante aqui, gente, não ficar falando da vida de vocês para todo mundo, dá uma seguradinha nessa boca aí de sacola, entendeu? Não fica falando da sua vida para todo mundo. A gente tem que saber o que a gente fala, com quem a gente fala. Eu entendo que é muito gostoso falar e conversar e papapá, mas tem pessoas que às vezes, e não vou nem dizer que a pessoa tem inveja, não sei quem, nananã. Se a inveja colou em você, minha amiga, porque você tava aí com o campo aberto para esse negócio colar. Porque imagina uma pessoa famosa, uma Taylor Swift aí da vida que tá em alta agora. Imagina se inveja batesse nessa mulher, entendeu? Ela não tava onde ela tá, você tá me entendendo? Que isso depende muito da gente. Se colou é porque tinha o velcro ali, gente, bateu, entendeu? A pessoa jogou, bateu porque sua energia estava baixa. Mas assim, tem pessoas que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar, porque não é que é inveja, porque às vezes a pessoa ela não tem sabedoria para lidar com aquela informação que você está ali passando para ela agora. A pessoa simplesmente não sabe lidar, entende? Porque ela não tem um repertório, porque ela não sabe o que você está sentindo. Lembra que você é único? Só você sabe o que você está sentindo. Eu não estou falando para você se isolar. Até porque essa coisa da isolação também é o caminho não é um caminho bom, tá? É bom a gente ficar sozinho, gostar da nossa companhia, saber se valorizar, mas agora se isolar demais, não. A gente tem que ter encontros, a gente tem que estar saindo, a gente tem que estar conversando com as pessoas, porque as pessoas é a vida acontecendo e é Deus em ação. Cada ser humano ali é Deus, meu filho. Não tem um que pisou aqui nessa terra sem que Deus quisesse. Porque Deus é simplesmente tudo que existe. Eu gosto muito do hermetismo que ele fala isso. Não existe nada fora do todo. Mas viver aqui na Matrix tem suas consequências, que é a dualidade, é o lado bom e o lado ruim, o lado bom e o lado ruim. Mas sempre o espírito precisa lembrar que é neutro, entendeu? A Matrix ela vai fazer você parecer que está numa dualidade de que bom e ruim, mas você precisa lembrar que você tem essa sapiência, essa sabedoria de olhar como neutro e você vai dar o tom das coisas. Mas voltando para aquilo que eu estava falando, é entender que nem sempre a pessoa tem discernimento. Ela vai ter inveja por quê? Porque como o nosso amigo Freud fala, a inveja é algo estrutural do ser humano, está intrínseco ali. Porque a gente acredita, e aí eu gosto muito da visão da Melanie Klein, que ela vai falar que o outro possui aquilo que eu acredito que é meu, entende? Mas não existe essa coisa de posse, é a loucura da nossa cabeça. É mais uma vez uma questão da nossa sociedade que cresceu aí, enfim, isso aí dá pano pra manga. Mas a gente precisa ter esse discernimento, que a gente tem a sapiência. Me perdi, gente. Me perdi, Brasil. Que, olha só, a pessoa que vai abrindo vários assuntos, mas eu vou voltar aqui,
que o importante é isso, é você se manter ali com a sua boquinha fechada, toma cuidado com quem você fala, o que você compartilha, não se isole, saiba falar, quando você quiser falar, saiba conversar com Deus também, que está dentro de você, pede para Ele te enviar a pessoa necessária, às vezes a pessoa necessária é quem? Eu, que eu tô aqui falando com você, entendeu? Você pode estar aí falando sozinho aqui, concordando comigo, a gente está aqui numa conversa, eu tô falando daqui, você tá falando daí, eu não tô nem vendo, entendeu? Pode estar falando, essa menina é maluca, sim, concordo com você. Graças a Deus. É isso, gente, tá? O conselho para vocês aqui é esse papão todo que a gente teve agora, porque tudo que eu tô falando tem a ver com o jogo. Então, confia na sua intuição, confia no chamado que você está recebendo para cuidar da sua espiritualidade. Tem muita gente aqui que está recebendo um chamado para poder cuidar da espiritualidade, para poder cuidar mais do corpo. Então, saia, se exercite mais, se conecte mais a Deus, observe mais a beleza nas coisas. Por exemplo, agora eu estou aqui fazendo essa leitura e eu estou ouvindo os passarinhos cantando ali fora. Isso é Deus acontecendo. É Deus falando para mim, sim, a vida tá aí. Olha os passarinhos aqui, tá vendo? Entende? É a comunicação, é a vida, é o network, é a gente se permitir, é a gente dar ouvidos para a nossa intuição, aquilo que está dentro da gente. Então, confia muito na sua intuição, confia naquilo que está martelando aí na sua cabecinha para você fazer. Pergunta para o seu corpo o que é leve. Vá com medo mesmo, porque o medo ele é bom, ele tá dizendo para você que existem riscos, tem coisas que você tem medo. Então, por exemplo, eu tenho medo da exposição. Mas por quê? Porque podem falar isso, isso e isso de mim. Tá, mas e aí, se falaram isso aí de você? E aí, o que acontece? Entendeu? Não acontece nada. É a pessoa que tá falando o que ela acha. E aí você pode, lembra aquilo que eu falei? Ela é única, é o jeito dela ver a vida, de acordo com o que eu entende. Pessoas que nasceram na mesma família, pessoas que têm irmãos vão entender. Porque você não é igual aos seus irmãos. Por mais que vocês tenham vindo da mesma criação, ninguém é igual. Ninguém é único. Então entenda que se a pessoa fala alguma coisa de você, fizer alguma coisa com você, é porque aquilo é dela. E mais uma vez, volta para a sua espiritualidade. A espiritualidade está te chamando de volta. Se aterrar é também se conectar com o todo. É também sair talvez desse mundo da imaginação. Traz mais um pouco para cá. Pede clareza, lembra que você está no planeta Terra. Faça algumas ações. Então vá caminhar, coloque o pé na grama. Vá numa praia, alguma coisa que te lembre que você está vivendo uma experiência terrena, meu caro amigo. Está vivendo uma experiência terrena. E é isso, é maravilhoso. O corpo precisa, a gente precisa muito do espiritual, mas a gente também precisa do equilíbrio. O equilíbrio é muito importante e a cobra, ela traz muito isso também. Da gente encontrar o nosso equilíbrio através da gente se reconectar com o nosso próprio centro. Tá? Vou trazer aqui uma mensagem para vocês do Livro da Sorte, uma mensagem final e vamos lá ver o que Deus tem a nos comunicar nesse momento. Um recado para o montinho de número 2. Ó a moto aí com som de fundo maravilhoso. Eu chamo esses caras de Zé Bunda, gente, porque eles ficam fazendo barulho na hora que não pode. Tô brincando. Vamos lá. A ceia. Vamos ver. De onde pouco esperas, vai chegar uma surpresa. Depois de um jantar escasso, uma farta sobremesa. Gente, olha só que mensagem linda. Vamos confiar. Se você está esperando alguma coisa, se você está esperando o resultado, se você está esperando, passando por uma fase que está se sentindo numa falta de algo, saiba que isso é completamente normal, tá? Inclusive, se você sentiu no coração de ver a leitura anterior, pode ver, porque vai complementar e vai ser bom. Então, confia em Deus, confia naquilo que Ele pode trazer para você. Lembra que você não trabalha sozinha, você não está sozinha. Tira o peso das suas costas, confia na espiritualidade, faz aquilo que é necessário. Trabalho de formiguinha, de pouco em pouco, de grão em grão a galinha enche o papo, essa é boa também. E o passarinho também, né, gente? E a gente também. Então, não fica
focado num lugar só, esperando uma coisa só, esperando que seja aquilo ali, porque Deus, ele pode fazer muito maior e muito melhor. Estava lendo hoje mesmo o livro da Cabala, que ele fala sobre isso. Às vezes Deus quer entregar uma coisa muito maior pra gente, mas o nosso recipiente é pequeno. E ele conta a história de um cara que saiu para pescar e um pouco mais distante dele tinha um outro amigo pescando que estava pescando, e ele pegava alguns peixes, media com a régua, uns ele jogava para dentro do mar de novo, o outro ele botava lá que ele ia levar para casa. Aí ele foi lá e perguntou: "O que você está fazendo aí, meu amigo? Por que você está medindo os peixes, devolvendo uns e ficando com outros?" E aí esse cara fala: "É porque eu tenho uma panela de 30 centímetros só. Então os peixes que são maiores, eu devolvo para o mar, porque não cabe na minha panela." Olha que bizarrice. Sem perceber, é isso que a gente faz. Porque ele poderia fazer o quê? Ele poderia dividir, né? Ainda assim, botar também lá no congelador, sei lá, gente, existem infinitas possibilidades, tá me entendendo? E às vezes vem da onde a gente menos espera. Então confia, descansa no Senhor, porque o destino é implacável em trazer aquilo que é nosso. Mas só quando a gente permite, só quando a gente confia, a gente para de querer fazer tudo com as próprias mãos. Não queira ficar fazendo justiça com as próprias mãos o tempo inteiro, tá bom? Espero que esse recado tenha servido para você, que tenha tocado seu coração, que te dê um gás para você fazer aquilo que é necessário, se reconectar com você. Um beijo e até o próximo vídeo.